Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre teatro, sobre fotografia, sobre saúde, sobre mercado de trabalho. E os nossos convidados são Renata Filardes, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui do Rio de Janeiro, e ela vai comentar as últimas pesquisas do IBGE sobre trabalho e renda. Aquela história, né? Quem tem terceiro grau consegue emprego, mas aí acaba... Aquelas coisas. Verdade. Obrigada por ter vindo, Renata. Obrigada a você. Nós estamos com Flávia Conceição. A doutora Flávia é médica, presidente regional do Rio de Janeiro, aqui da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E ela vai nos falar sobre os cuidados que os diabéticos devem ter quando eles viajam. Os diabéticos tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4? Todos os diabéticos têm que ter alguns cuidados, né? Quando vão viajar. A gente vai comentar isso. Maravilha. Nós estamos com Marcos Hermes, que é fotógrafo. Ele lançou o livro Brasileirô, A Música por um Clique. É um livro lindo. Obrigado. A gente vai mostrar mais fotos. Aí Obrigado. Depois eu passo para vocês. Realização de um sonho esse livro. Mas é lindo. Obrigado. É muito bonito. Nós estamos com Vilma Mello, que é atriz. Ele está na peça Favela 2, A Gente Não Desiste. A peça é linda, eu fui ver na sexta-feira, eu adorei. Vocês são quantos em cena, Vilma? 21 atores e 4 músicos, delícia. É muita gente. É muita gente. Vocês não têm lar nem um pouquinho feliz e brigão. Parece que vocês se divertem. Mas nos divertimos muito mesmo fazendo. Maravilha, prazer em tê-la aqui. Estamos com Camila Abreu. Camila, o que você tem para nos explicar hoje? Isso, eu tenho um recado especial, avisar que em cumprimento à legislação eleitoral, o Sem Censura vai continuar na TV, mas vai sair do Facebook. A nossa exibição na web vai ser agora no YouTube e no Twitter. E a sua participação vai ser pelo WhatsApp, aquele número que você já conhece, que é o 999035329. Hoje, nós continuamos no Facebook, então participem à vontade. Tem Instagram hoje também Hoje ainda. tem Instagram também, mas a partir de segunda-feira a gente fica só no YouTube e no WhatsApp e no Twitter também. Tá razoável. Razoável, ainda dá para acompanhar, sim. Bacana. Dá para participar pelo WhatsApp, então continuem. Não, e respeitar as determinações eleitorais. Sim, exatamente. Importante. Maravilha. Olha só, Vilma, eu adorei. Eu não vi o primeiro. E aí fiquei com vontade de ver o primeiro. O primeiro era tão bom? Olha, eu vou te confessar que eu também não vi o primeiro. Mas eu soube por línguas, não só do espetáculo, mas por outras pessoas, porque a gente tem um público que é muito legal. O público volta. Então, o pessoal que viu um vem e fala, eu vi um. E como eu não fazia um, elas falam comigo. Elas falam, você não fazia um, né? Porque eu não te vi e é igualmente legal. Me parece que era mais cômico também. Tinha um lado mais... Embora esse tenha muito humor, né? Mas esse tem um humor e tem um cuidado também, um pouco com a coisa da favela, né? Por tudo que está acontecendo hoje em dia... tem um Você acha que ele é mais politizado um pouquinho? Eu acho que é um pouquinho mais dramatizado, que no anterior não tinha muito isso. Tinha com um personagem, que é a Dona Vilma, por acaso a minha homônima, e que eu faço a Dona Vilma, que tinha esse lado mais dramatizado junto ao filho. O outro era um pouco mais leve. Esse acompanha um pouco o movimento político do que a gente está vivendo hoje em dia. Então foi por isso que o nosso autor, o Rômulo Rodrigues, quis fazer esse retorno, que é muito comum em filme, né? A gente vê muito assim, o Poderoso Chefão, 1, 2, 3, a saga, né? Mas em teatro a gente vê pouco isso. Mas será que no 1 tinha todos esses personagens? Tinha. Os personagens se repetem. E aí a história dos personagens se desdobra. Mas a sua personagem não existia? Ela existia. Quem fazia, inclusive, era uma das produtoras, que era a Ana Bertini, mas ela faleceu. E já tem... O espetáculo tem 5 anos, o primeiro, né? E aí ela faleceu e eu divido junto com a Sarito Rodrigues, que também já fazia parte da primeira montagem. Fazendo o mesmo personagem. Vocês têm muitos números musicais. E aí você trouxe metade do elenco? É quase isso, vamos lá, né? Vamos mostrar o elenco. E aí você vai dizendo... Oi, gente. Olha só, você vai dizendo os personagens. Tá, a Gisele Castro faz uma piriguete maravilhosa. Sim. E ela é doida pelo nosso personagem, quase que protagonista, porque não tem protagonista na nossa peça. Aí tem a Renata Tavares, que faz a esposa do nosso querido protagonista, quase protagonista, que é maravilhosa também. Faz a filha do seu Eusébio, que é o nosso grande mentor feito pelo Thiago Justino. E a Paula Pardon, que tem uma voz maviosa, impressionante. Faz uma mulher poderosa, faz uma mulher grávida, de uma comicidade impressionante.
ímpar, incrível. Temos ali também o Dério Chagas, que faz o nosso cantor pagodeiro, meu filho, marido dela, e que ela pretendia ter um romance com ele, mas ele não quis nada com ela, não rolou. E ele fica famoso, e ele canta as músicas do Xande Pilares, feitas especialmente para o nosso espetáculo. Aí tem o Henrique também, que faz quase um mafioso ali, que a gente aqui no programa não pode dizer os nomes. Não é da milícia? É a milícia, pode, então. Você que tá dizendo. Faz o nosso Celção, faz o lado mal da nossa favela. Tem o Leandro Santana, que quem não viu ainda esse cara em cena tem que correr. Ele tá não só no Favela, mas também tá com outro espetáculo, que é o Lima Barreto. Ele é um monstro em cena. E no Favela ele bota a barriguinha dele pra fora, mostra todos os dotes incríveis. Temos os nossos músicos aqui, que é o Leandro Lopes, que toca um cavaquinho como ninguém. E o nosso diretor musical, que hoje também tá tocando aqui com a gente, especialmente. Também. Vai tocar o teclado para fazer a nossa base. E ele que é o nosso diretor musical, que é o mentor. Eles participam, o eles comentam, eles fazem Tudo. caras e bocas, gente. Eles fazem parte da nossa comunidade favela, né? Bom, e aí, você vai cantar? E agora a gente vai fazer um número para Vamos vocês. ver. Vamos lá? Quando você quiser, maestro. A verdade da favela. Pergunte a quem vive lá. Só quem é produto dela pode testemunhar. A boca que sente fome precisa se alimentar. É dura a realidade, é tanta desigualdade que o povo tem que enfrentar. Morador é morador, preto, pobre, favelado. Preste atenção, seu doutor, pra não confundir com o errado. Morador é morador, preto, pobre, favelado. Preste atenção, seu doutor, pra não confundir com o errado. Quem é do bem vai ser do bem e nunca vai mudar de lado. Ser pré-julgado não convém, chega de ser discriminado. Mas atenção com a favela, que todo mundo vive em paz. Se acabar com o favelado, não adianta, nasce mais. Quem é do bem vai ser do bem e nunca vai mudar de lado. Ser pré-julgado não convém, chega de ser discriminado. Mas atenção com a favela, que todo mundo vive em paz. Se acabar com o favelado, não adianta, nasce mais. Se acabar com o favelado, não adianta, nasce mais. Se acabar com o favelado, não adianta, nasce mais. Muito bom. Fiquei arrepiada. Tá aí um Não é pedacinho. lindo? Gente, é isso. Essa música também é do Xande Pilares, feita especialmente para o nosso espetáculo. Mas é muito bonito, todas as músicas são deliciosas. Vocês dançam no palco, cantam, representam. É bonito o espetáculo, inclusive visualmente. Eu né? acho que ficou bacana, entendeu? E o cenário é o bacana. mesmo cenário do Favela 1. Assim, tem algumas remodelagens, né? Mas é o mesmo cenário. E tem um fato curioso também, não só do figurino, então, mas o Márcio Vieira, o nosso diretor, ele coloca os meninos, por exemplo, da música, estão vestidos com motoboy, com aquelas coisas de motoboy. Ele vai colocando todas as realidades ali. Aí tem o borracheiro do Pedrão. O Pedrão Lima é o nosso preparador vocal. Aí ele botou borracharia do Pedrão. E aí foi colocando esses elementos, não só nossos, afetivos, dentro do espetáculo. O que dá uma diversão a mais, né? Porque a gente sabe que tem um pedacinho da gente ali dentro. E essa música reproduz bastante o que a gente estava falando naquela hora. Que é isso, eu acho que nesse Favela 2 coloca esse lado também social muito forte do que está acontecendo nesse momento. Mas não tenha dúvida, você, quer dizer,
eu acho que todo mundo se identifica. Fica o musical brasileiro no que ele tem de possibilidade real, entendeu? A gente se reconhece em cena. Que bom ouvir isso. Porque a gente está tentando muito ter essa representatividade, sabe? Você chegar lá e você poder se reconhecer ou reconhecer o outro naquela história e se identificar com ela, né? Não, e fica uma cor brasileira, sabe como é que é? Fica muito bom. Tem um protagonismo negro, mas tem uma coisa brasileira, tem uma coisa carioca. Essa coisa da favela é muito carioca. A gente olhar, né, para nós todos aqui em cena, por que tá todo mundo aqui em cena? Porque é tão difícil você ver um elenco que predominantemente é negro, de 20 pessoas em cena, que isso, quando acontece, a gente tem que valorizar, e a gente tem que trazer e levar em todos os lugares, né? Mostrar que nós somos muitos, estamos lá, estamos fazendo, estamos tentando fazer muito bem. Né? E são bons atores que estão em cena, não é porque eles estão aqui, mas é porque são bons atores mesmo, quer dizer, e os tipos, eles são... Isso é que é engraçado, conseguir fazer tipos sem ser caricatura. Se ter o estereótipo, né? Porque, são cômicos. Você tem um estereótipo, mas você tem uma verdade, né? É isso que... É estreito esse caminho. E o espetáculo tem exatamente isso. Que bom. Não é que não? Bom Você você não assistiu acha? E poder falar sobre isso. Não, e todo mundo adorou. Quando eu encontrei com uma menina que trabalhava aqui, ela disse... Ai, Vera, tudo bem? Eu digo, tudo bem, isso aqui. Ela... Aí tá o máximo, não tá? Que linda. Eu vejo muito, assisto muito o espetáculo, né? Porque o espetáculo é legal porque não tem um protagonismo em cima de uma pessoa. Claro que tem uma história que gira ali em cima do pagodeiro e tal. Mas, assim, todos os personagens têm o seu momento. Então, eu assisti também muito espetáculo de fora. Eu me identifico com muitas passagens do espetáculo e, assim, eu acho que cada ator tem um momento que pode dar não só o seu melhor, mas tem um momento que é muito íntimo, que é muito sincero, sabe? Tem um momento da Renata Tavares com o pai, quando ela é lindo, retorna o papel da Renata favela. É lindo, mas todos os outros também são. Não, então, tem um momento dela que eu falei das outras pessoas também, falei um pouquinho de cada um, cada um era, e tem um momento da Renata, quando ela volta para falar com o pai, eu acho aquele momento tão bonito, que ela retorna, que ela diz, eu tô perdendo a minha identidade, né? Que ela quer ficar no lugar da origem dela, que é onde ela estava. Ela não quer ser uma emergente, ela sente falta dos seus, né? E que eu acho que é isso que acontece porque quando a gente é retirado do nosso ninho, que enriquece, que sai, e aí ela volta. Cadê a filha? Não veio, Ana Paula filha. Gente, eu adoro. A filha volta e ela só fala inglês. Porque ela vai com a mãe pra Londres. Fuck you. Adoro. Ela só fala inglês. É uma delícia aquela menina espevitada, insuportável. E a mãe... Que é feita pela... É uma dupla maravilhosa, que é a Dilene Prado e a Ana Paula Quevedo. A Dilene faz a mãe... E elas têm uma simbiose, elas têm uma química, que é uma coisa... Elas já faziam a mãe e a filha na primeira. Quase todos os personagens, eles se repetem, né? Já fazem as mesmas pessoas. Eu entrei agora, como eu falei, no lugar da Ana Bertines, e a gente tem também um outro grupo aí de pessoas que se dividem fazendo, como a Sarito, que também já fazia. E essas pessoas, entre elas já trazem a história da anterior junto, sabe? Então, muitas vezes, quando eu estava ensaiando, elas falavam, não, porque nessa hora ela tem que ser ela tem que ser uma pessoa péssima. Aí eu dizia, gente, mas isso não está escrito aqui que ela é uma pessoa péssima, porque era o meu personagem. Eu não queria fazer a péssima desse jeito. Ela não é péssima. Mas a Dona Vilma, na primeira montagem, era pessoa pavorosa, né? Ela era horrorosa, ela continua tendo um resquício disso. Mas me parece que ela deu um upgrade. Me parece que ela deu um upgrade. Uma pessoa mais suave. Você sofreu e aí você... Não, gente, tem uns personagens deliciosos. Tem os caras de fora, que são o pastor e a sua mulher, que são de fora, que estão querendo ocupar, porque o meu querido miliciano impõe. E aí, mas dentro da favela tem uma pastora, que é filha, que é uma pastora, e que é uma pastora sincera e bonita. Ela é linda. É um personagem lindo, de igreja. Então tem uma coisa bonita, porque não fica uma coisa pesada, politicamente falando, fica correto. Eu acho que acho que essa palavra, acho que tanto a dramaturgia do Rômulo Rodrigues, quanto a direção do Márcio Vieira, deram essa equilibrada, para deixar leve. A gente fala de um lugar que é político, fala de um lugar social, fala de um lugar que só o negro, às vezes, sabe o que está sentindo, só a gente sabe o que é. Mas, ao mesmo tempo, deu uma leveza. Essa leveza que você senta lá e se identifica, sabe? Que você pode rir. Na verdade, você pode se identificar. Eu, como brasileira carioca, posso me identificar. Não me é proibido. Não. Muito pelo contrário. Eu acho que ele consegue trazer o espectador para dentro do palco. E aí você se sente bem. Você diz, cara, eu conheço isso, é legal. Eu participo disso também. É minha história também, né? Exatamente. Eu acho que eles foram muito felizes nesse casamento. Eu gosto muito.
Gente, longa vida. Ah, muito obrigada. E eu não sabia que você era professora do município. Sou professora da rede do município do Rio de Janeiro. Eu agora estou no Centro de Arte Carlos Gulbenkian. Já agora não, já tem 12 anos que eu trabalho lá e trabalho com grupos de interesse. Então, a maioria dos meus alunos, depois eles passam a ser meus colegas, né? Eu estou fazendo um outro espetáculo em São Paulo, estou em cartaz de São Paulo também com outro espetáculo, que é o Balé Ralé. E o cenógrafo desse espetáculo foi meu aluno, assim, há, sei lá, 12 anos atrás, sabe? Então é muito gratificante você ter esses encontros, você vê que ele vira o teu colega, sabe? Há pessoas que ganham prêmio, às vezes, e que foram meus alunos. Dá um Olha só, orgulho. no final do programa vocês vão cantar mais um pouquinho? Vamos, claro, cantar com a gente mesmo. Então vamos pro intervalo, a gente já volta. Então, estamos de volta. Deixa eu perguntar para a Camila se temos perguntas, comentários. Temos comentários. Um deles aqui é da Sandra Regina, de Irajá, aqui do Rio. Ela disse que assistiu o Favela 1, simplesmente um musical maravilhoso. E ela disse que vai assistir o Favela 2. E ela pede para mandar um grande beijo para Gisele, a maravilhosa piriguete que estava cantando no palco. Então, beijo. Maravilha, Gisele. Vai receber, daqui a pouco ela volta para cantar mais um pouquinho. Vamos conversar com a Renata Filardi, que é da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Renata, eu não sabia que a associação é composta de voluntários. Totalmente composta de voluntários. Olha isso. Tem gente que trabalha, tem gente que já não trabalha mais, está aposentado, mas 100% são voluntários. Isso é muito interessante. A ajudar as pessoas que estejam ou desempregadas ou empregadas, empresas pequenas, médias, grandes. Então, a associação compõe todas as empresas do Rio de Janeiro. Tenta compor, né? Olha só, saiu esse estudo do IBGE ontem, saiu inclusive no Globo, não sei se foi ontem ou anteontem, falando exatamente que as pessoas que têm terceiro grau, formação superior, formação universitária, salvaram-se mais empregadas do que as que não têm. Porque se o índice é 13% de desemprego no país, você tem só 6, não sei quantos que têm diploma universitário que estão desempregados. Ou seja, é muito bom ter diploma universitário. Faz uma diferença. O que acontece hoje? A gente tem, se a gente for comparar esse ano com o ano passado, o final do ano passado, a gente teve um aumento do desemprego. Porém, a gente sabe que nos últimos 3 meses do ano, a gente tem aqueles empregos mais informais e aquele aumento quando de vendas e tal. Então, agora a gente deu uma caída. Porém, isso é interessante. Dos 13 milhões, vamos dizer, 13 milhões e 700 mil pessoas que estão desempregadas, o trabalhador desocupado, a taxa de quem está com um grau superior, nível superior, é 6,6. Então, hoje a gente está com um olhar de as pessoas que estão ficando desempregadas no mercado, elas estão sendo contratadas, por exemplo, com uma remuneração menor. Então, apesar de você ter um nível superior, hoje, quando você vai para o mercado, você está sendo recontratado com um salário um pouco menor. Por quê? Porque como a gente passou por essa crise, muitas empresas tiveram que desligar e aí as novas vagas que estão surgindo estão surgindo com muita gente qualificada, tem uma demanda muito grande no mercado, então as empresas hoje conseguem botar as mesmas vagas, as mesmas pessoas qualificadas com salário menor. Olha só, Renata, isso não é novo na história brasileira, porque eu me lembro, na minha família, pessoas, todo mundo que eu conhecia era assim, pessoa se formar em engenheiro, conseguiu um emprego, ia subindo, melhorando salário, chegava com 45 anos, era demitido, porque a empresa contratava um jovem de 25, muito mais barato que aquele executivo que estava ganhando, sei lá, 20, contratava por 10. E esse executivo era obrigado, então, a procurar um emprego, mesmo com uma qualificação, com salário menor, com salário muito menor. Hoje acontece, mas quando você tem uma crise, isso acontece numa proporção muito maior. De uma forma geral, então, quase, né? O que acontece com nós, enquanto funcionários, enquanto trabalhadores? A gente precisa se preparar antes que a crise chegue. Então, a gente não pode deixar para correr atrás quando a crise chega. Então, se a gente puder, enquanto isso, fazer curso na internet, buscar alternativas, porque às vezes a gente não tem renda para fazer. Mas se a gente consegue, de alguma forma, um amigo que dá um curso, a internet hoje é um caminho que você tem coisas fantásticas. Tem cursos fantásticos. Gratuitos, inclusive. Então, isso é bacana porque mostra para o empregador que você é protagonista da sua carreira. Então, isso faz a diferença. Quando a gente fala de nível superior, é bom, porque você se especializa, você tem um conhecimento maior, mas eu acho que o que chama o empregador é realmente se aquela pessoa tem aquela competência protagonista, porque a gente precisa na empresa, a gente precisa de alta produtividade. Então, cada vez mais a gente tem pouca gente trabalhando, mas que tenha alta produtividade. Então, se a pessoa tem essa proatividade de buscar curso, de se atualizar, de ser uma pessoa que corre atrás, as empresas olham mais. Mas então, isso que eu queria te perguntar em relação ao mercado de trabalho. Você, na verdade, está tendo empregos com um nível alto,
sendo subpagos, de uma certa forma. As empresas, elas abrem mão de uma qualificação e de uma prática de emprego maior em função de um jovem que seja proativo, não sei o quê, porque vai pagar um salário mais baixo? Ela está abandonando esse... Em alguns casos, sim, mas o que acontece também no período de crise? Quando a gente está num período de crise, a pessoa especialista passa a ter um valor maior também. Então, se você for muito bem qualificado, apesar de você ser um profissional caro, mas você for muito bem qualificado e der retorno, você continua, você mantém seu emprego, você não perde ele. Ou então você aceita por um emprego mais baixo, mas que seja 30%, porque você está topando qualquer negócio. Exatamente. Então, hoje você tem as duas coisas. Você tem um profissional que é muito bom e que ninguém quer perder. Então, se você hoje sair para buscar uma outra colocação, você consegue se recolocar até ganhando mais do que você ganha, se você é especialista e sabe fazer bem. E você tem aqueles outros todos que ficaram desempregados, que são qualificados, porém tem muita gente empregada e boa no mercado de trabalho. E aí você consegue se reposicionar, porém com um custo mais barato. Bom, então vamos falar do outro lado, que é o lado do desempregado. Quem não fez, quem não estudou, que não conseguiu porque foi obrigado a trabalhar, se ferrou. O nível de desemprego está muito alto. Mais ou menos. Hoje, quem está no nível mais abaixo da pirâmide, até não. Porque como a gente tem um salário mínimo, a gente tem alguns cargos que obrigam a ter um mínimo de entrada, tem mais essas pessoas civil, Renata. Constituição civil a gente está começando a retomar agora. Então, os índices mostram que agora, depois de 3 anos, a gente está aí retomando um pouquinho. Mas óbvio que as pessoas sofrem. Mas quem está tanto na base da pirâmide, entrando numa empresa, ela não sofre tanto porque ela tem um salário específico de entrada. Tá. Diferente de alguém que já está com um tempo maior de cargo, de qualificação, e esse sai e não consegue se recolocar pelo mesmo valor. Tá. Então, quem está numa base da pirâmide, que é obrigado a entrar com o mesmo salário que tinha anteriormente, se ele tiver uma boa qualificação, se ele tiver um bom protagonismo, ele se recoloca. Já aquele que está há mais tempo, para ele é mais difícil, ele vai ter que voltar por um salário menor, isso não tem jeito. Mas até o que eu digo para essas pessoas é assim, aceita um salário menor, porque se você é um bom profissional e você é protagonista da sua carreira, você vai ao longo do tempo mostrar seu trabalho e você vai ser promovido, você vai ter um reconhecimento. Então, é melhor você estar empregado com um salário um pouco menor do que estar desempregado. Então, o olhar, eu acho que hoje é esse para quem está buscando um emprego e outras formas também. Você tem aí o trabalho informal, a gente tem o brasileiro, ele é empreendedor. Pois é, o problema, tem essa característica. Ele é empreendedor, mas a gente sabe que a taxa de sucesso do empreendedor pequena. É muito baixa. Quer dizer, você tem 20% de sucesso como taxa de sucesso. O problema é a informalidade, não. Eu acho que a gente está mudando um pouco o olhar da gente enquanto trabalhador, porque a gente procura muita estabilidade. Porém, se você pode ter outras formas de sobreviver, outras formas de ter uma boa renda de trabalho informal, você consegue fazer isso. Então, o que eu acho que é importante é se conheça, entenda no que você é bom, porque é o que eu digo, principalmente para os jovens, quando vão escolher uma carreira. Eu vou fazer medicina porque dá dinheiro. Não, você vai fazer. Se você for fazer medicina porque dá dinheiro, você não vai ser bom médico, você vai ser fracassado. Então, assim, o que você realmente gosta? Aonde está o seu talento? Então, se você consegue descobrir aonde está o seu talento, você tem 60% de chance a mais do que aquele que está buscando uma profissão porque acha que vai ganhar dinheiro. Então, isso faz a diferença. Quando você trabalha vamos dizer assim, por diversão, as coisas fluem mais rapidamente. Tá fácil? Não tá fácil. Mas se você gosta daquilo que você faz, é mais fácil você buscar uma opção, você conseguir se recolocar, você tem mais brilho no olho, você corre mais atrás, então facilita você chegar a algum lugar. Com a tua prática, já que a gente está em crise há muito tempo já, essa crise está muito dura. Está melhorando, está piorando, está igual? Você está vendo viés de baixa, viés de alta? A economia ela sempre funciona dessa forma, com altos e baixos. Desses últimos anos foi uma crise muito pesada que a gente passou. Mas a gente está esse ano começando realmente a sair da crise. Você já começa a ver que os empregos estão aumentando, você começa a ver alguns comércios reabrindo. Então, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, você via muita coisa fechada. Agora você já começa a dar um olhar as pessoas estão começando a fazer acontecer as coisas. Então, eu acho que a gente está começando a dar um passo, mas ainda é muito pesado porque a gente passou por um período muito grande de recessão. Esse teu número, 13 milhões de desempregados, é Rio de Janeiro? É Brasil. É Brasil. Rio de Janeiro daria o quê? Você tem os números da cabeça? Não, do Rio de Janeiro eu não tenho aqui, mas, enfim... Mas o Rio de Janeiro não é diferente do resto do país, Não, o Rio de Janeiro, entre todos os estados brasileiros, ele lá está pela 10ª posição e tal, em termos de desemprego. De desemprego. Tem gente que está pior, tem gente que está melhor. Os estados do Sul hoje têm um nível muito melhor de empregabilidade do que
Sudeste, Centro-Oeste. Então, a gente aqui está lá pelo meio da curva em termos de desemprego. E qual é a nossa área mais fácil? Por onde que a gente deve procurar emprego no Rio de Janeiro? Olha, eu acho que internet, os sites de emprego, se a gente tem vários sites de emprego onde você disponibiliza o seu currículo, rede social de amigos, eu acho que é extremamente importante. Você falar para as pessoas que você está precisando, o que você quer, e se souberem, se podem te indicar. Porque, na verdade, não é uma indicação de a pessoa vai te colocar lá, mas hoje a gente ainda tem uma tendência muito grande de fazer, de perguntar, você conhece alguém que precisa disso? Eu conheço fulano, ciclano, vou indicar. Então, a indicação ainda é muito bem-vinda para a gente brasileiro. E esses sites de emprego, agência de emprego também são extremamente importantes porque todas as empresas buscam nesses locais. Facebook, YouTube, tudo isso faz diferença. Hoje você estando no Facebook, LinkedIn principalmente, mas o Facebook, tanto o LinkedIn quanto o Facebook, são dois canais fantásticos, porque todo mundo entra... Não, e sobretudo que as empresas vão checar os caras... Vão checar quem está lá. Quer dizer, gente, por favor, não diga besteira no Facebook, é essa a ideia. Isso com certeza, porque não adianta você vender uma coisa que você não é no dia a dia. Então as empresas vão lá checar como é que você se posiciona. Fica fazendo aqueles posts horrorosos, aí isso dá mal na hora do emprego, que o cara vai lá. Todos vão, né? Exatamente. Todos vão. Todos vão. Hoje em dia todo mundo vai. Eu já encontrei com chefes que me disseram, como assim, cara, você não tem Facebook? Como assim? Tipo assim, porque aí você sabe informações que você disponibiliza informações que você não sabe que você está dando, né? Exatamente, então, o tempo inteiro, né? Tem até que tomar um cuidado muito grande. Quem tem filho pequeno, essas coisas todas a gente fala bastante. E às vezes outras pessoas disponibilizam por você. Exatamente. Quando as pessoas jogam você no fogo na boa, né? Exatamente, é um canal muito bom. Quais são áreas boas de procurar emprego no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem algumas especificidades? Olha, o Rio de Janeiro tem uma área de turismo que a gente poderia aproveitar melhor, que não é muito utilizada e que a gente está perdendo, inclusive, pela crise que a gente está passando. Mas é uma área interessante, a área de indústria farmacêutica, a área hoje de parte de óleo e gás e a parte que a gente trabalhava tanto e tinha tanto emprego, óleo e gás e construção, hoje a gente está abaixo, mas está começando a aquecer. Então, de novo, eu acho que não tem uma área específica para a gente correr atrás. Eu acho que a gente precisa entender o que a gente, enquanto profissional, quer, o que a gente gosta e aí buscar algo que seja similar com a gente, porque aí facilita a nossa entrada do Renata, você trabalho. É tão animada. Caramba, eu queria procurar emprego com você. Pode procurar. Porque realmente, cara, ela não ia me desanimar. Ela já deixa a gente... Ela não ia me dizer, o negócio tá difícil. Não, difícil sempre foi, né? Difícil é para todo mundo, cada vez mais. Mas eu acho que se a gente realmente quer, a gente consegue dar um passo maior. Então, eu acho que é importante a gente ter esse lado protagonista. Então, eu digo para as pessoas, correm atrás do que vocês querem, busquem, se atualizem, vão para a internet. Não tenho dinheiro para pagar um curso, mas nem tudo precisa pagar. Não, você pode sentar do lado de alguém que conhece muito bem aqui. Eu estou aqui do lado de uma médica. Se eu quiser saber alguma coisa, eu vou conversar com ela no detalhe. Ela é uma boa profissional, vai me contar um pouco da história dela, eu vou correr atrás da informação e aí eu consigo abrir minha mente. Então, dá para a gente ter caminhos alternativos para crescer enquanto profissional. Você falou uma coisa muito valiosa de fazer o que gosta, né? Para mim, isso aí é tudo. Isso, para mim, é o principal, né? Valeu, Renata. Muito obrigada. Flávia, eu estava lendo os cuidados que tem o diabético de levar em viagem. Sabe o que me lembrou? Você conhece gaúchos? Uhum. Quando o gaúcho leva o pote com a garrafa térmica, com o mate, com a cuia, com o canudo, e que ele sai pela rua carregando aquilo, seja na Rússia, no Rio de Janeiro ou em Búzios, isso é mais ou menos parecido que o diabético tem que levar, não? Olha, você me lembrou de uma coisa engraçada. Meu pai foi criado no Sul e ele, na casa dele, tem aquela coisa toda do chimarrão. Eu adoro chimarrão, mas eu acho hilário aquele negócio. E tem que ser naquilo, né? Mas é engraçado. Mas, assim, na verdade, assim, o diabético, ele não pode se descuidar do tratamento dele em momento algum. Porque, se ele se descuidar, ele pode ter uma complicação grave e aguda, inclusive. Então, é importantíssimo ele lembrar, primeira coisa, eu vou fazer uma mala para viagem. Ele tem que fazer a malinha com os remédios, se toma insulina com a insulina, provavelmente ele vai ter que levar as coisas para fazer glicemia capilar, lembrar disso tudo, fazer uma lista de tudo que tem que comprar para levar, já levar para a viagem, principalmente se for para o exterior, porque lá fora ele não vai conseguir comprar sem receita, e tem que ser receita do médico do país, não adianta levar a nossa. Então, ele tem que levar tudo isso, levar em quantidade maior do que ele está achando que ele vai precisar,
porque vai que ele fica preso em alguma cidade, o avião vai atrasar, não sei o quê. Então, ele tem que ter tudo para uma quantidade de dias maior do que ele está prevendo. Qualquer viagem, vai para Teresópolis... Ele tem que levar tudo, principalmente se ele for para uma viagem que ele não tenha farmácia perto, que a farmácia que tem perto não tenha tudo que ele precisa. Porque, às vezes, ele toma um determinado remédio que não é tão fácil de achar numa cidade do interior, por exemplo. Então, ele tem que se programar para levar tudo isso. Isso é super importante. Flávia, olha só, eu conheço alguns diabéticos, sobretudo os que nasceram diabéticos, e eles são mais frágeis ainda, não sei por que eu acho isso. E eles são muito pressionados com esse negócio que você está falando, com essa realidade do diabético. Eles sofrem com essas quantidades de regras que eles têm que seguir, porque não pode, né? Não pode inventar de comer todos os 10 quindinhos que apareceram em cima da mesa. Não dá. Nenhum de nós deveria, né? Não só o diabético. Mas você acha... Porque quando você fala isso, dá a sensação que eles... Tem alguns diabéticos que não fazem isso? Tem? Até hoje a gente tem, sim, diabéticos que não seguem todas as medidas que são necessárias. Que se expõem, então? E tem pessoas que não dispõem de tudo também. Então, a gente tem, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, a gente sabe que tem um percentual grande de pacientes com diabetes que não estão dentro das metas de glicemia. E se a gente for falar em outras coisas, principalmente os diabéticos mais velhos, né, os adultos diabéticos também podem ser hipertensos, podem ter problema de colesterol. Eles estão fora dessas metas, um percentual que não é pequeno. Então, as pessoas não seguem muito bem. E tem gente que acha que nada vai acontecer, né? Porque muita gente, principalmente, a gente estava falando de diabetes tipo 1, tipo 2, o diabético tipo 2, por exemplo, ele às vezes fica um tempão sem sentir absolutamente nada. Então, ele não está sentindo nada, para ele não faz sentido se privar, ele acha que está se privando de coisas que não ele acha que como ele não está sentindo nada, ele está bem. Exatamente. E não necessariamente ele está, né? Exatamente. É que nem hipertensão, que você não sabe que você está numa crise que não tem sintoma, não está sentindo nada, e aí vai levando, e aí depois a gente vai ter as complicações crônicas do diabetes, né? E que são várias, problema ocular, problema renal, doença cardiovascular. Então, a pessoa que às vezes fica um tempão sem se tratar, quando chegar mais lá na frente, ela vai sofrer as consequências, né? Mas o problema especificamente do diabético que vai viajar, eu estou mais preocupada com as complicações agudas que ele pode ter, né? É mais complicado, por exemplo, por isso que eu te perguntei, Teresópolis você precisa de tanta organização quando você vai pegar um carro e passar o final de semana na... Ou é mais complicado se você vai para a Rússia para assistir aos jogos, entendeu? Que tem 12 horas de voo, não sei o quê. Então, assim, são coisas um pouco diferentes, mas que precisam de algum planejamento também. Por exemplo, o diabético que vai subir a serra, se ele vai dirigindo, ele tem que tomar cuidado para não pegar o carro em hipoglicemia. Ele tem que ter um lanchinho, ou tem que ter uma balinha, alguma coisa no carro. Se ele achar que está entrando em hipoglicemia, para ele comer rapidamente. Porque a hipoglicemia, se não tratada, pode levar a pessoa, inclusive, a perder a consciência. Então, é importante. Ele não pode dirigir? Claro que pode, mas ele tem que lembrar disso. Tem que ver a glicemia antes de ir. Tem sempre alguma coisa ali do lado para se precisar comer alguma coisa rápida. Então, esse é um planejamento. Ser casado com o diabético, viver com o diabético, não deve ser fácil. Olha, porque assim, se o diabético não presta atenção, quem tem que prestar atenção é a pessoa com quem ele vive. Na verdade, a gente tem que educar todo mundo. Pois é. A gente tem que educar a família, principalmente para a situação, por exemplo, da hipoglicemia, né? O que é hipoglicemia? Quando a glicose cai muito no sangue. Então, existem alguns períodos que a pessoa vai passar em hipoglicemia. Assim, a primeira coisa vai ser a pessoa vai começar a sentir aquela sensação de que está com mais fome, pode começar a ficar com taquicardia, começar a tremer, suar frio. Nessa situação, a pessoa vai perceber que ela está entrando em hipoglicemia e ela mesma pode ir procurar o tratamento, que é simplesmente
comer uma glicose que ela já vai acordar. Mas se a pessoa passar desse momento, ela pode começar a ficar sonolenta, ela pode começar a ficar confusa, ela pode começar a não entender muito bem o que está acontecendo e não conseguir agir para tratar a sua hipoglicemia. E aí, nesse momento, é que a família tem que entrar. Né? A família tem que estar assim, de olho. A pessoa começou a ficar um pouquinho diferente, a família já tem que prestar atenção para poder tratar aquele episódio de hipoglicemia. E todos os diabéticos, a regra é a mesma? Não tem diferença, o 1, o 2? A diferença é o tipo de tratamento. Então, o diabetes tipo 1, ele precisa... São 4 tipos mesmo? São 2 tipos de diabetes tipo 1. Tipo 2 tem o diabetes gestacional, que é aquele que a gente diagnostica quando a pessoa engravidou, é durante a gestação. E tem o diabetes que a gente fala que é secundário a outras causas, a outras doenças, ou até remédios. Tem remédios que aumentam um pouco a glicemia também. Então, o paciente que é diabético tipo 1 é aquele que não produz insulina. Então, ele precisa tomar insulina várias vezes ao dia para tentar, assim, imitar o que o nosso corpo faz. O nosso corpo, ele faz insulina nos picos quando a gente se alimenta. Então, no diabético tipo 1, a gente tem que tentar fazer a mesma coisa. Então, antes de cada refeição, a pessoa vai ter que ir lá e aplicar a sua insulina. A insulina, se você tomar insulina e não tiver nenhuma alimentação, a pessoa vai entrar em hipoglicemia, porque você tem aquela insulina circulando e a insulina faz o quê? Faz baixar a glicose. O paciente diabético tipo 2, se ele toma insulina, porque tem paciente com diabético tipo 2 que também precisa tomar insulina, ou se ele toma algum remédio que a gente chama de hipoglicemiante, que libera mais insulina do pâncreas, ele também tem risco de ter hipoglicemia. Agora, tem diabéticos que tomam um remédio que não tem esse mecanismo de ação. Então, esses não correm o risco de ter hipoglicemia. O risco é a hipoglicemia. O risco agudo mais importante é a hipoglicemia. Mas a gente também tem que prevenir as crises de hiper, né? Quando a glicose sobe demais também, que isso também não é bom. Então, assim, as crises de hiperglicemia, tem paciente que pode chegar... O que provoca uma crise de hiperglicemia? Comer os 7 quindins lá? Os 7 quindins, ou deixar de aplicar uma dose de insulina, por exemplo. Às vezes está viajando, esqueceu de levar insulina com ele, esqueceu de aplicar aquela dose. Você esquece mesmo? Vocês conhecem algum diabético, vocês? Conheço. E que esquece? Esquece não, mas... Não, esses que Você conhece alguém que esquece, Renata? Conheço os que não têm esse negócio de aplicar toda hora e que fazem tudo errado. Pois é. Não pode comer, comem. E tem um outro... Essa história de não poder comer e comer, eu compreendo. Mas assim, hoje em dia, a gente é tão mais fácil... Não poder beber e bebe, eu compreendo. Mas é tão mais fácil porque, assim, como a gente tem insulinas de ação muito rápida e a gente tem essa facilidade da pessoa fazer a glicemia antes de comer, se ela sabe que vai comer um pouquinho a mais, ela pode aplicar um pouquinho a mais de insulina para poder comer aquilo. A gente só orienta a não fazer isso o tempo inteiro, porque senão daqui a pouco a pessoa vai ganhar peso e vai ganhar uma outra doença que é a obesidade, com todas as complicações da obesidade. Mas não significa que a pessoa sendo diabética, ela está fadada a ser diferente dos outros, a não poder comer igual aos outros. Isso não é bem verdade. Não, tem que ter uma alimentação diferente saudável. Sem ser, né? Só você respeitar a de absurdo a tua condição. Você tem que aprender a conviver com aquilo. Porque você perguntou às pessoas... tanta coisa na vida. Você perguntou pessoas, a pessoa esquece de tomar insulina. Tem gente que deliberadamente deixa de usar a insulina. É tipo assim, provoca um pouco a realidade. É engraçado. Vamos fazer um intervalo? Obrigada, Flávia. Então, estamos de volta. Camila. Temos perguntas, uma delas é da Vera, sua xará de Botafogo. Ela gostaria de saber da Renata por que é tão difícil um emprego para pessoas acima de 50 anos. Ela disse que está fora do mercado há 1 ano e 8 meses e não consegue se recolocar.
Realmente eu acho que é mais difícil. Hoje em dia a gente ainda vê, a gente tem uma certa limitação para as pessoas com mais de 50 anos. Apesar de algumas empresas já estarem começando a olhar para esse nicho. Talvez porque são pessoas que têm mais experiência e o salário esteja maior e aí realmente é aquela troca que acontece de vou pegar uma pessoa mais cara e trocar por uma mais barata. Mas várias empresas hoje a gente já está vendo, se ela procurar no jornal e procurar nesses caminhos de Facebook, LinkedIn, próprias agências de emprego, a gente já está vendo algumas empresas abrindo campanhas e projetos específicos para contratar gente acima de 50 anos. Porque realmente são pessoas que têm muito ainda a ensinar, a gente está com uma longevidade enorme, então as pessoas realmente vão trabalhar mais tempo. E por que não, ao invés de contratar uma pessoa sem experiência, hoje não contratar uma pessoa com experiência? Então a gente está tendo caminhos abertos agora para esse público acima de 50 anos. Eu fico morrendo de pena de quem não tem experiência, sabia? Porque está tão difícil conseguir o primeiro emprego. Bastante difícil. Um caminho bacana é o Jovem Aprendiz, que hoje a gente tem, as empresas têm tomado mais à frente, não só relacionado à cota, mas realmente fazendo um trabalho diferenciado, então acho que isso é bacana. E os jovens quererem também buscarem, porque às vezes a gente também, enquanto jovem, não quer, deixa para mais tarde e tal. Então, quanto mais cedo a gente se preocupar também em olhar o mercado, e estudar e progredir, fica mais fácil a gente conseguir alguma coisa. Tá. Maravilha, Renata, obrigada. Vamos conversar com o Marcos Hermes, que é fotógrafo. Na verdade, você é músico. Também. Comecei como músico e até disse no texto do livro que a fotografia me escolheu. Assim, comecei a me interessar pela fotografia muito cedo e tomou conta, né? Sou fotógrafo há mais tempo do que qualquer coisa. Há quanto tempo você resolveu virar para fotografia? Você chegou a largar a música? Você chegou a Eu era muito novo, né? Eu comecei a tocar bateria muito moleque, será com 11, 12 anos e aos 15 amigos eu já tocava com banda, e o pessoal, vamos fazer um fanzine, que na época batida a máquina, e aí fotografando, imprimindo foto 10x15 e fazendo a diagramação em casa, grampeando, indo no lugar onde fazíamos as cópias lá em Xerox, grampeando e fazendo ali, criando uma revista independente para poder também se credenciar nos shows e poder estar ali produzindo, estando perto dos artistas. Acho que esse é o grande sonho, né? Você era músico e era fã. Exato. Acho que até chuto dizer que vou falar da minha área, todo fotógrafo da música, assim, o princípio ali é você querer estar perto dos artistas e de quem você gosta ali, produzindo, agregando o seu nome à obra dele, sabe? Olha, é muito todo isso, fotógrafo, não sei, porque você consegue um tipo de trabalho muito sui generis, muito autoral, muito bom. Tem um olhar muito íntimo teu ali. Não é? Você consegue momentos íntimos dos... Vamos mostrar. Olha só, quem você quer mostrar? Eu queria que você mostrasse. De repente aí posso... você mostrou para a câmera do Alex. Vem aqui, senta aqui. Vou mostrar para você também. Não, pois é, mas aí a gente tem que mostrar para o telespectador. Vou mostrar aqui... Vamos falar sobre, por exemplo... Olha só esse sorriso do Jorge Ben. Essa aqui é a capa nova da Gal. Olha que lindo. Não, olha, tá ali. Do Estratosférica. Quer dizer, o livro ele mostra artistas... essa aqui, por exemplo, uma foto do Paralamas no Vamos Bater Lata. Lindo. De 96 aqui, com o Dado Villa-Lobos. Que lindo. Por acaso, até ontem eu fotografei o casamento do João Baroni e toquei com eles, uma jam session com eles. Toquei batera com eles. Foi incrível, foi maravilhoso, assim. Aquela foto do Jorge Ben que eu tava gostando. O Jorge Ben é do Acústico MTV. Porque ele tá rindo. Aqui, eu vou tentar achar por aqui, vamos ver. Vamos ver quem acha primeiro. Olha que lindo, olha que lindo essa foto da Marisa Monte aqui. Cadê? Olha. Aqui, a Marisa com o Roberto Carlos. Que coisa. Marisa com o Roberto Carlos aqui. Entendeu? Mostra mais isso. Tá. Nossa, é esse tipo de olhar que você tem. O livro tem, mas aqui, falando intimidade, essa foto aqui do Carlinhos Brown, por exemplo, ela foi feita num camarim, no tributo ao Tom Jobim. Parece que ele tá no terreiro. Mas é totalmente da intimidade, assim, né? No camarim, eles ensaiando... não, intimidade tem a do Gilberto Gil com a mulher do Gilberto Gil. Com a Flora Gil, Aqui, ó. Aqui, essa foto. Olha que graça aqui, essa foto, a do Gil com a Flora, foi feita no camarim dos Doces Bárbaros, lá, Outros Doces Bárbaros, em 2002. E essa aqui eu fiz
também no camarim dele, quando eu fotografei a capa do Eletroacústico. Vamos procurar do Jorge. Do Jorge Ben? O Jorge Benjó, eu fiz o acústico MTV. Daí, essa foto aqui, por exemplo, é uma foto que eu tenho contado a história dela, assim, que é o Parabéns pra Você do Dorival Caymmi, de 90 anos. Eu fui testemunha desse momento. A família E eu toda. contei até, no texto do livro, eu conto que um dos cliques para eu criar essa obra foi justamente nesse dia. Porque eu cheguei à conclusão assim, se eu estou trabalhando com Caymmi, então, sabe, eu preciso transformar isso numa obra relevante, sabe? O Caymmi que é a referência de toda a nossa música brasileira contemporânea, assim, né? E eu lembro que ele foi um queridaço comigo, ele deu um selinho na dona Estela, na esposa dele. Você quer que eu dê um beijo nela? Eu amo muito essa mulher, dei um beijo na boca dela, sabe? Assim, essa coisa de me abraçar sem me conhecer, eu o conheci naquele dia. Então, acho que eu também tenho muita sorte. Acho que na vida, em geral, você tem que fazer o melhor sempre, para que você tenha um feedback bacana e positivo das pessoas. Você escolheu né? uma linda foto do Ney. Aqui, ó, do Ney aqui. Essa aqui também do Ney, ó. Que tá muito impressionante. Aqui, essa foto aqui do Ney, por exemplo. Que tem o espírito do Ney. Essa é a capa do Atento CD. aos Sinais. E ele, quando escolheu essa foto, ele falou, eu não vou colocar letra, não vou colocar meu nome, título. Essa foto representa esse projeto, a forma como eu Você como eu fez muita enxergo a capa música. de disco? Por Esse é conta o disso? meu trabalho é basicamente dividido entre me dedicar aos artistas brasileiros, né? Essa aqui, por exemplo, da Maria Rita, uma foto que ganhou o Prêmio Abril na época da E editora são Abril. várias as fotos, porque ele tem diversos tipos de fotos. O livro ele é dividido em 6 temas, né? Tem os encontros, tem Daqui para Frente, que são os artistas contemporâneos, né? Tem Pablo Vittar, tem Carol Conká, artistas que estão acontecendo agora. Tem Eles e Eu, que são os retratos, né? Que acho que é a maior seção do livro, que tem, por exemplo, aqui ó, uma foto antiga do Exalta Samba, do Thiaguinho, super novinho aqui. E tá bonita essa foto com esse fundo branco, tá bem iluminado pra caramba. Foto em estúdio, quer dizer, eu fotografo em estúdio, fotografo ao vivo, eu vou fazer um próximo projeto meu, é o Monarco, vou fazer a capa do Monarco nova. Estou com essa missão. Tá de boa, tá feliz, né? Tá feliz, tá missão nobre, né? Estava falando que também tem, além dessas outras já citadas, tem, por exemplo... O Jorge Ben acabou de passar. Eu vou achar aqui. Tem uma homenagem a Cássia Eller, um artista que eu trabalhei bastante com o texto do Chico Chico, que é o filho dela. É uma foto dela no tem essa foto aqui que é bem conhecida dela. Essa aqui é bem conhecida. Sim. Saudade dela. É bonita, né? E tem o Chico Chico, filho dela, que já é um grande artista hoje em dia. Ele escreveu o primeiro texto sobre a mãe no meu livro. Então, assim, ainda tive essa sorte aqui, junto com essa foto do acústico MTV. Que lindo. Os textos do Chico. Texto cada tema do livro tem um texto de um artista que eu convidei, tem um texto da Sandy, falando dos retratos. É linda a foto da Sandy. Tem a foto de Sandy Júnior aqui. Tem uma foto de Sandy Júnior aqui, mesmo, do acústico. Que tem uma iluminação. Aqui, ó. Essa. De longe, essa foto é uma foto do acústico. Olha só essa foto, gente. Do acústico. Olha como ela é MTV. bonita, essa foto. Sim. Novinhos, né? Esse foi o último projeto da dupla, né? Eu trabalhei com eles muito tempo, juntinhos. assim. Tem muita muito história. legal. Então, também procurei chamar artistas com os quais eu tenho uma relação pessoal e de universos diferentes. Eu chamei o André Kisser para escrever sobre os shows, né? Que é o guitarrista do Sepultura, que é a banda brasileira mais conhecida do mundo. Tocaram em 75 países, né? Quer dizer, é uma banda... é a nossa maior banda, né, a nível internacional. Chamei a Sandy, que eu já citei, chamei o Chico Chico para escrever sobre a mãe e fiquei muito surpreso e feliz dele aceitar esse convite, César também, né? Chico César para escrever sobre o Daqui para Frente, porque o Chico é um artista, um poeta maravilhoso e um artista que se mistura muito com a cena contemporânea, assim, né? Chamei o Zé Cabaleiro para escrever sobre o Ney Mato Grosso, que acho que o Ney precisava de um grande poeta. Porque, na verdade, você realmente tem conhecimento das pessoas todas. As pessoas conhecem você, então você pode pedir o texto que eles fazem, né? Olha, aí até o Zeca, a foto é essa aqui, ele com o Fagner, que Olha, foi que um linda disco foto. que eles fizeram. Linda foto. Eu sou testemunha desse projeto, assim, total. Viajei com eles, dirigi um Muito videoclipe linda essa de foto. Palavras de Silêncio. Muito Então, bonita, realmente. então, assim, eu Ele não realmente quer tenho uma mostrar o Jorge relação... Ben, O Jorge não tá achando. Mas bem, ele não quer. Eu Tá tenho uma passando relação com as várias pessoas. Essa foto aqui é uma foto bem conhecida da Maria Gadu, que é a capa do primeiro disco linda. dela. Até que é bem conhecida até. Quer dizer, o livro, ele mistura
fotos clássicas, fotos raras até de bastidores, fotos da intimidade dos artistas. Fotos famosas também, né? Tem uma, sim, tem muitas fotos clássicas famosas. Tem ícones, assim, ó, Bezerra da Silva e Moacir Santos. Muito né? legal. Muito legal. Assim, eu procurei... mas olha só, conta como é que você conseguiu fazer o livro. Esse foi o maior desafio, assim, quer dizer, juntar uma gama de artistas que para mim representasse... Mostra o que você quiser, eu conto a história. Assim, na verdade, o meu maior desafio foi criar uma obra que mostrasse a diversidade do meu trabalho e mostrasse também o meu tributo à música brasileira, né? Então, eu imaginei assim, que eu queria ter uma banda de heavy metal, eu queria ter um grupo de axé, eu queria ter o samba, o pagode, a música instrumental, o rock nacional, o hip hop, como é que você sabe, o funk financiou esse carioca. livro? Eu queria misturar tudo e esse foi o maior desafio. Assim, na verdade, continua sendo, né? Porque eu coloquei minha cara a tapa, sabe? Marcos, eu preciso que você diga que você fez um crowdfunding. Sim, o livro, na verdade, para viabilizar o livro, é um livro independente, eu não tenho editora, é um livro que eu fiz com Mas está nas livrarias já, não está? Hã? Já está nas livrarias. Não, ainda não. Eu estou agora fechando uma parceria com uma distribuidora de São Paulo, chama Canal 3, que vai levar para várias livrarias. Daqui a um mês ele vai estar nas livrarias. Ele agora está vindo no meu site, marcoshermes.com. Olha! Estavam pedindo aqui na internet. Aí, essa da esquerda é o Jorge Ben no Acústico MTV. Rindo muito. E o da direita é a capa do Caetano Veloso. Vai lá cantar, porque senão a gente vai terminar esse programa. Convida ele para tirar uma foto de vocês. Lógico, eu faço. Gente, olha só, peraí, deixa eu só... Agora ali, eu fiquei até perdida com tanta sensibilidade, gente. Não é? Peraí, deixa eu só me despedir dos telespectadores. Gente, muito obrigada. A gente vai terminar com esse grupo magnífico. A gente vai voltar amanhã, 5h30 da tarde, certo? Exatamente, certíssimo. Então tá. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada. Aleluia, irmãos. Amém, aleluia. Glória a Deus. Ninguém disse que seria fácil, mas você não deve se abater. Se o fardo parece pesado, mostra a força que há em você. Existem no caminho provações que muitas vezes não vai entender. Se concentre em suas orações, confia em Deus, Ele é a resposta pra você. A vitória é pra quem tem fé, independente de religião. Mesmo que em sua vida exista dor, ela não vai vencer o amor do Criador. A vitória é pra quem tem fé, independente de religião. Mesmo que em sua vida exista dor, ela não vai vencer o amor do Criador. Aleluia, irmão. Amém. E viva a favela! Viva a favela. Lindo, lindo, lindo. Senta aqui de volta que a gente está no Facebook. Gente, não vai embora não, fica aí. Fiquem aí com a gente. Aperta. Tem uma outra também muito legal que O problema é que vocês não vão poder falar porque vocês não estão com o microfone. Esse é o único problema. A gente vai ter que pegar, Como é que cada é um... aquela do... Como é que é aquela outra do Xande Pilares também?
A tua? Não, essa a gente cantou. Na favela, Na favela tem muitas histórias bonitas e gente do bem na favela. Então ele teve sempre o tempo inteiro essa preocupação de colocar lá a questão de ser cômico para acompanhar o Favela 1, né? E também ter esse lado mais social, um pouco mais legal. sair Bem dali colocado. pensando sobre aquela realidade. E aí, Camila, onde estamos? No Facebook, hoje é nosso último dia no Facebook. E o Valdir Loura, ele tá perguntando onde está o Favela, em qual teatro tá, porque ele quer assistir. Gente, a gente falou tudo, não falamos deu isso. serviço. Não. Não deu A pessoa serviço. quer saber. A gente está no João Caetano até o dia 19/8. A gente está sextas e sábados às 19h30 e domingo às 18 horas. O Dionísio pergunta a idade mínima, se tem idade mínima. Não, é livre. Tá? Preço, se é preço popular, se tem... Preços populares. A inteira é 30. O ingresso, amigo, a gente tem uma lista amiga que é só mandar um e-mail. gmail.com. Producãofavela@gmail.com, que é sem a cedilha e sem o tio, né? E temos também grupos de 10 pessoas, paga R$10. Ah, interessante. Não, bem baratinho. Muito bacana. Livre não, é de 14 anos em diante. Ah, sim. Mas menores de 14 podem vai ir acompanhado do pai, porque não tem nada, não É bom tem repetir, nada né? no espetáculo. agora foi ótimo. Não, gente, Mas vai acompanhado do pai, mãe. Então, é a partir de 14 anos, desde que vai acompanhado dos pais, né? Abaixo de 14. Não, Abaixo tem que ir abaixo de 14 14 acompanhado, tem que ir isso. acompanhado com os pais. Vai acompanhado responsável. Mas o espetáculo não tem absolutamente nada que a gente possa dizer que tem uma censura ali. Tá. Que possa ferir a não. suscetibilidade. Totalmente. A gente gosta quando é sem censura. E ó, o Gustavo Sá da Silva disse, Marcos, fotógrafo monstro, muito bom o trabalho. E a Vivian, ela perguntou uma coisa que eu também fiquei curiosa. Ela pergunta como é que você faz com as suas fotos na web a respeito do direito autoral. Bom, eu sou de uma família de advogados também. Meu pai é advogado, meu irmão é meu advogado também, doutor Eduardo Hermes, especialista em direito autoral. Então, eu estou sempre consultando, eu estou com um background poderoso para cuidar disso para mim, entendeu? Doutora Débora Steinberg também está comigo aí nesse projeto, quer dizer... Eu quero que seja bom para todo mundo, assim. Agora, não se ganha dinheiro no mercado editorial, né? Acho que o livro é o meu projeto para celebrar a música brasileira, mas assim, não é um projeto, é um tributo, não é um projeto comercial, contínuo comercial, Marcos, se a gente pode ganhar dinheiro com música na internet, por que a gente não pode ganhar com fotos? Não é com fotos. Assim, na verdade, a minha profissão é um pouco assim, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não tinha nenhuma referência no bairro, na escola, eu não lembro na minha escola e no meu bairro, eu sou de Nova Iguaçu, no meu ciclo, assim, não tem ninguém fotógrafo. Tipo assim, eu fui ali atrás do meu sonho. Você falou, foi muito legal, quer dizer, eu fui atrás do que eu gostava. Eu sou o único artista da família, assim, e resolvi fazer o que gosto num lugar onde, infelizmente, não existe um apoio à cultura que deveria. Tem grandes artistas na Baixada, grandes grupos, grandes fotógrafos também, artistas plásticos, compositores, mas e cadê o espaço para você tocar, para você expor, uma galeria de arte para você mostrar seu trabalho? Quer dizer, eu me mudei para São Paulo com 24 anos para poder ter mais espaço e poder trabalhar com o meu sonho, quer dizer. E eu acho que se eu não acreditasse nisso, esse livro não estaria aqui realizado dessa forma, sabe? Então é muito bacana poder falar disso aqui e falar que tem espaço para todo mundo. Acredite no seu sonho, faça o que você gosta mais, porque suas olhos vão brilhar, como você mesmo disse, e acho que se você insistir e se conectar, né? Porque hoje em dia, se você não está nas redes sociais e não está na web bem conectado, com o teu trabalho bem representado, dificilmente você vai ter um diferencial para ter um emprego, para conquistar espaço, para realizar a tua obra. Então, eu sou um cara também que me misturo, eu falo com as pessoas, eu não tenho a margem para falar de qualquer coisa. Eu sou um cara absolutamente sem preconceito, O fotógrafo, ele é assexuado, ele não tem religião, assim, eu realmente não posso colocar à frente da minha arte as minhas preferências. Eu, por exemplo, não adianta, se eu curto rock, eu não posso me negar a fazer um projeto... Você não pode curtir rock na hora da foto, Mas eu também, assim, eu realmente não privilegiei o meu lado afetivo no livro. O livro, ele tem o meu olhar, tem a minha curadoria,
mas eu sou um cara democrático. Ele está ali para mostrar o que é a música brasileira da forma mais aberta e livre Olha só, eu possível. aqui retrospectivamente pensando, eu acho que aquela do Fagner, Roque de Vedeiros ao fundo. Aquela, por exemplo, foi uma foto assim, que foi totalmente informal, né? De ir para um lugar. Aquela ali abalou. demais. E era filme, né? Ali não era digital, ali ainda era filme ainda. Né? Ainda participei dessa mudança da grande revolução fotográfica que foi o filme para o digital, né? Você pegou isso? Peguei, imagina, quando lá entre Pegou no 99 e 2003. Pegou no finalzinho, assim, né? Pegou bem no final. Comecei, imagina, 89, 90. Todos os anos 90 foram um filme. É? Claro. Vamos lá. Eu trabalhava na época da Editora bastante. Abril e foi essa mudança. Ajudei a testar as primeiras câmeras, então isso também ajudou a... Esse teu livro é um presente, na verdade, Gente, porque é um bárbaro. documento que a gente... É um documento histórico, né? Ele tem um cunho histórico muito grande. E a nossa geração, né, a gente reconhece imediatamente. É aquilo da representatividade, né? A gente se vê ali naqueles artistas, a gente fala, nossa, como eu acompanhei a carreira, nossa, como... E não tem uma outra obra editorial com essa abertura. Com essa característica. Não existe, Não assim. tem. Eu pesquisei muito a respeito. Diversificada dessa forma. Que nada. Ó, dia 17 eu vou estar lançando em Nova Iguaçu, no Reserva, no restaurante Reserva, no Country Club. Vendendo Vou estar lá ao vivo. lançando, então é bacana, apareça lá, por favor. E compre o livro Por dele. favor, tá no marcoshermes.com, tá no meu site lá, à disposição, lá, por enquanto. Mas daqui a um mês vai estar em várias livrarias pelo Brasil aí. Muito legal. Bom, temos perguntas aqui da Janaína. Ela pergunta para Renata a respeito das agências que cobram para cadastrar a pessoa para o emprego e o seguro. Ela pergunta o que você acha a respeito disso, que ela disse que ela está desempregada, ela tem medo de ser golpe, esse tipo de cobrança. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem algumas empresas que trabalham realmente, que fazem esse trabalho de vender esse tipo de serviço e não ajudam a pessoa realmente a se desenvolver, ou fazer um bom currículo, ou realmente a ensinar os caminhos, onde que eu devo buscar, como que eu devo fazer. Então, acho que as pessoas têm que tomar realmente muito cuidado, olhar o site, procurar informação, saber pessoas que já fizeram e utilizaram aquela agência. Como tudo na vida, quando a gente vai ser entrevistado por uma empresa, a empresa não faz um processo com a gente para conhecer a gente profissionalmente e o perfil pessoal. A gente tem que fazer a mesma coisa quando a gente busca, seja um emprego, seja uma agência. A gente tem que buscar se aquela agência realmente é uma agência séria, se realmente funciona daquela forma. Então, assim, buscar informações é muito importante, porque existe bons fornecedores e maus Mas fornecedores essa história em de qualquer sair lugar. cobrando, né? Não é muito... eu, pessoalmente, prefiro quando você ajuda e se você realmente recoloca alguém, você pode até cobrar um percentual. Quando você mas coloca, existem tudo agências bem. que já começam dessa forma, mas que fazem um trabalho sério. Então, por isso que eu acho que é importante você buscar realmente informações sobre aquele fornecedor. Bom, temos perguntas aqui sobre diabetes, várias dúvidas. Então, uma delas é da Lúcia Regina. Ela pergunta, a partir de que taxa podemos dizer que é um diabético? Tem mais de uma pergunta da Lúcia Regina. E ela diz que ela tem hipoglicemia e se isso é um indício de diabetes. Olha só, a partir de glicemia de jejum acima de 126, pelo menos em 2 ocasiões, você diz que a pessoa tem diabetes. Ou se a pessoa tem uma glicemia ao acaso, em qualquer horário do dia, mais de 200, com sintomas de diabetes. O que é isso? Está urinando muito, está com muita sede, está com muita fome, está com a vista turva. Se a pessoa tem esses sintomas, tem glicemia acima de 200, ela também tem o diagnóstico de diabetes. A outra maneira que a gente faz esse diagnóstico é com a chamada curva glicêmica, ou teste de tolerância oral à glicose, em que o de jejum é 126 e 2 horas depois de ingerir a glicose é acima de 200. Então, essa é a maneira de diagnosticar o diabetes. A hipoglicemia tem várias causas. Então, assim, a pessoa que tem episódios mesmo de hipoglicemia, se não usa nenhum remédio que dê hipoglicemia, ela tem que ser investigada, porque existem, inclusive, tumores que produzem muita insulina e que podem dar esse sintoma.
Mas assim, para a pessoa dizer que tem hipoglicemia, ela também tem que ter o que a gente chama de uma tríade. Ela tem que ter os sintomas, aqueles que eu falei, ficar suando, tremendo, sensação de fome, de taquicardia. Ela tem que medir a glicose na hora, essa glicose tem que estar abaixo de 40 e ela tem que melhorar quando ela come carboidrato. Então, ela tem que ter essas 3 coisas para a gente dizer que aquilo foi um episódio de hipoglicemia. Tá. Tem uma pergunta aqui do Marco Lomba, de Florianópolis. Ele pergunta qual é o alimento mais eficaz para recuperar de uma crise hipoglicêmica. Quando a pessoa está em hipoglicemia, a forma mais eficaz é glicose, é açúcar puro. Então, a gente dá assim uma colherzinha de açúcar ou meia latinha de refrigerante não diet. Nesse momento é importante ser não diet, que isso rapidamente tira a pessoa de hipoglicemia. Uma bala também pode? Uma bala também. Já me pediram uma vez na rua. É. Por isso que eu fiquei... Assim, a gente até orienta o diabético a levar a bala, mas é bala de açúcar mesmo. Porque as pessoas acabam levando assim, chocolate, não sei o quê. Isso não é bom, porque tem açúcar e tem gordura, e isso não é absorvido tão rapidamente. Então, o ideal é que seja açúcar mesmo, açúcar puro ou bala de açúcar, aquela mais simples possível. Tem uma pergunta aqui da Cleide Nascimento, ela gostaria de saber mais a respeito do hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Isso. Então, Tem a ver com diabetes? Não necessariamente. Mas engraçado, eu até estou fazendo porque apareceram mais de uma pergunta a respeito disso. Na verdade, isso é um assunto muito comum, né? As pessoas gostam muito de perguntar. O hipotireoidismo, você perguntou se tinha a ver, pode ter a ver no diabético tipo 1, que é autoimune, né? Uma doença que você tem produção de autoanticorpos contra você mesmo. O diabetes é autoanticorpos contra o pâncreas. Essa pessoa pode ter também autoanticorpos contra a tireoide e ter as 2 doenças associadas. Então, existe essa possibilidade de acontecer. Agora, o hipotireoidismo é quando você tem falência da tireoide. Então, a pessoa vai começar a produzir menos hormônio tireoidiano, vai começar a ter mais cansaço, mais sonolência, a pessoa vai ter mais constipação intestinal, vai ficar mais, assim, lenta, vai ter, se a gente for medir a frequência cardíaca, vai estar com a frequência cardíaca mais baixa. E, assim, muita gente pergunta muito do hipotireoidismo por conta da história de ganhar peso, né? Hipotireoidismo não é causa de obesidade. O que acontece é que o hipotireoidismo retém líquido. Então, a pessoa vai ganhando líquido e vai ficando inchada, e isso realmente é associado ao hipotireoidismo, sim. Entendi. Tenho fazer um último comentário aqui do Marco de Abreu. Ele disse que, literalmente, o diabético não pode ir para a cidade de Minas Gerais, porque só tem delícias lá. Proibido. Então, ou seja, aquele cuidados para viajar para os diabéticos. Não vá para Minas Gerais. Gente, olha só, queria agradecer muito vocês que vieram no programa hoje, estava uma delícia. A gente volta amanhã às 5h30. Muito obrigada, voltem sempre, todos.